Lucas costumava achar que o mercado era uma máquina. Você faz a coisa certa, você recebe resultado, você vence mais. E se você perdia dinheiro, na cabeça dele era simples. Ele só não sabia o suficiente. Aí, numa noite qualquer, ele abriu o app da corretora e viu 3 especialistas diferentes dizendo 3 coisas diferentes sobre a mesma ação, com total confiança, como se estivessem lendo o futuro num roteiro. Foi a primeira rachadura. Por quê, né? Que chance o Lucas tem? Esse é A Random Walk Down Wall Street, do Burton Malkiel, e é o livro que olha para tua necessidade de certeza e puxa o tapete debaixo dela. Do melhor jeito possível. A mensagem do Malkiel parece quase um insulto no começo, mas vira liberdade. A maioria dos movimentos de curto prazo do mercado não é previsível, não de forma confiável, não de forma consistente. Não de um jeito que dê para construir uma vida em cima disso. E quando você entende isso, você para de gastar energia tentando vencer o jogo e começa a construir uma estratégia que sobrevive à vida real. O Lucas não precisava de mais dicas de ação. Ele precisava de uma relação melhor com a incerteza. Então vamos caminhar essa rua com ele. E no final você vai entender por que bolhas se repetem, por que a maioria das estratégias parece inteligente, mas falha, o que diversificação realmente faz, e como montar um plano simples que não desaba no primeiro susto do mercado. Agora imagina um mercado de ações, como uma multidão gigante saindo de um estádio. Todo mundo andando, todo mundo gritando. Mas mesmo assim, todo mundo sendo empurrado pela massa. Se você não presta atenção, você é atropelado. Se você entende para onde a multidão tende a ir no longo prazo, você consegue planejar teu caminho. Essa é a mentalidade do livro. Ele começa com 2 formas de explicar preços de ações. Uma é a ideia da base firme, o caixa que a empresa vai gerar com o tempo, e os riscos no caminho. A outra é a ideia do castelo no ar. Porque a multidão está animada, porque a história está quente, porque a vibe parece imparável. O Malkiel não está dizendo que fundamentos nunca importam. Ele está dizendo que no mundo real, multidões conseguem atropelar fundamentos por muito tempo. E quando você acha que encontrou a distorção óbvia, o mercado já foi embora para a próxima história. O Lucas aprendeu isso do jeito difícil. O primeiro grande acerto dele nem foi acerto. Foi um quase desastre. Ele tinha um amigo do trabalho que não parava de falar de uma empresa como se fosse destino. O produto estava mudando tudo. O gráfico parecia um foguete. E os comentários na internet soavam como um coral. E todo dia o Lucas se sentia um pouco mais bobo por não comprar. Então, numa manhã, ele finalmente comprou. E sentiu uma onda de alívio, como se tivesse subido no trem em movimento. 2 dias depois, o preço despencou. Não porque a empresa tinha virado lixo de um dia para o outro, mas porque o humor mudou da noite para o dia. E o Lucas se sentiu manipulado pela própria esperança. Isso é investimento castelo no ar. Você não está comprando um negócio. Você está comprando um palpite sobre os palpites de outras pessoas, empilhados em cima de uma história, embrulhados em emoção. O Malkiel passa tempo nisso porque depois que você vê, você começa a notar o padrão em todo lugar. Em toda era, sempre aparece um novo motivo dizendo que as regras antigas não valem mais. Sempre tem uma tecnologia nova, um mercado novo, um produto financeiro novo. Uma narrativa nova que faz as pessoas se sentirem seguras sendo imprudentes. Bolhas não são acidentes. Elas são natureza humana em loop. Mas a psicologia continua igual. As pessoas não querem só lucro. Elas querem significado. Elas querem pertencimento. Elas querem a sensação de que chegaram cedo, que foram inteligentes, que foram escolhidas. Uma bolha é, basicamente, uma emoção social que vira um gráfico de preço. E você não precisa ser ganancioso para cair. Você só precisa estar cansado de ficar para trás. O Lucas chegou nesse ponto numa fase em que tudo parecia caro. O aluguel subiu. O mercado do mês subiu. O salário parecia menor, mesmo o número sendo o mesmo. E ele começou a pensar, eu preciso que alguma coisa funcione. É aí que bolhas parecem soluções. Elas prometem velocidade. Elas prometem fuga. Se você só escolher a coisa certa, as lições de história do Malkiel não estão ali para te fazer se sentir superior. Elas estão ali para te dar um sistema de alarme. Porque os mesmos sinais aparecem de novo e de novo.
Os preços se desconectam de expectativas realistas e começam a perguntar no que pode virar. Céticos viram piada. Cautela vira burrice? Dessa vez é diferente. O Malkiel não para nas bolhas. Ele também ataca as duas caixas de ferramenta que as pessoas usam para tentar bater o mercado. Análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica tenta olhar para o comportamento passado de preço, como se fossem pegadas na neve, e prever o que vem depois. A análise fundamentalista é a crença de que, se você estudar uma empresa fundo o suficiente, você encontra ações mal precificadas antes de todo mundo. O ponto do Malkiel não é que essas ideias sejam sempre inúteis. O ponto é que elas são superestimadas, especialmente depois dos custos, especialmente depois dos impostos. Especialmente depois da realidade de que toda vantagem vira multidão assim que é descoberta. Pensa nisso como pescar num lago pequeno. A primeira pessoa que acha o lago pega muito peixe. Aí ela conta para os amigos. Aí mais gente aparece. Aí alguém posta na internet. De repente o lago está lotado. Os peixes somem. E agora quem ganha dinheiro de forma consistente é quem vende vara, isca e equipamento. Isso acontece com muitas estratégias de mercado. O Lucas viu isso com um sistema de gráficos. Ele achou um vídeo dizendo que dava para identificar os melhores sinais de compra. O criador tinha linhas limpíssimas, linguagem confiante e um backtest perfeito. O Lucas tentou por um mês. Ele se sentiu produtivo. Ele se sentiu analítico. Ele se sentiu como se finalmente fosse uma dessas pessoas que entendem o jogo. Aqui o sistema não falhou de forma dramática. Ele falhou em silêncio. Perdinhas, ganhinhos, taxas acumulando, hesitação nas horas erradas, medo nas piores horas. O resultado dele foi basicamente o mercado. Menos estresse, menos tempo, menos confiança. A crítica do Malkiel é que padrões de preço muitas vezes são ilusões. A mente humana é uma máquina de padrões. Se você olhar gráfico o suficiente, você começa a ver formas que parecem significativas. Só que parecer significativo não é a mesma coisa que prever. Se os preços andam como uma caminhada aleatória, o passo de ontem não te diz, de forma confiável, o passo de amanhã. Isso não significa que preço é puro caos. Significa que o mercado absorve informação rápido. E você está competindo contra um mundo cheio de incentivos, dados e velocidade. E aí chegamos na ideia de mercado eficiente. E o Malkiel argumenta que, em mercados bem competitivos, nova informação entra no preço rapidamente. E mesmo se você for esforçado, muitas vezes você chegou tarde, porque no instante em que um fato fica público, ele já virou parte do preço. É aqui que muita gente fica irritada, porque parece que o jogo foi feito para esmagar o indivíduo. Mas a virada do Malkiel é confortável. Se é difícil bater o mercado, você não precisa bater o mercado para vencer. Você só precisa capturar o que o mercado dá. Barato, consistentemente e por muito tempo. É aí que a estratégia de verdade começa. A gente tem que falar dos profissionais, porque esse foi o momento em que o Lucas teve a maior mudança mental. Ele sempre assumiu que os profissionais estavam calmamente coletando retornos extras por pura habilidade. Então, por que tantos gestores não conseguem superar as médias do mercado depois dos custos? Por que fundos quentes esfriam? Por que escolhas de gênios só parecem óbvias depois que já aconteceu? Vendem produtos como se estivessem vendendo emoção? A resposta é simples. Mercados são competitivos e custos são implacáveis. Taxa não é só número. Taxa é gravidade. Ela puxa tudo para baixo com o tempo. Imagina que você está tentando correr escada acima. Só que a escada rolante está descendo. Se você corre forte, você até progride. Mas se você coloca uma mochila cheia de pedras, você desacelera rápido. Taxas são as pedras. Custos de negociação são as pedras. Impostos por vender o tempo todo são as pedras. E quanto mais complicada a estratégia, mais pesada fica a mochila. O Lucas teve um momento que deixou isso real. Ele estava sentado com o tio num jantar de família. O tio não era exibido, não falava de ações o tempo todo, mas tinha uma calma que o Lucas não conseguia explicar. Aí o Lucas perguntou no que ele investia. O tio deu de ombros e disse que, na maior parte do tempo, ele só mantinha fundos de índice amplos. O Lucas quase riu, porque parecia básico demais, sem graça demais, normal demais.
Aí o tio falou algo que travou o cérebro do melhor jeito. Eu não tô tentando ser mais esperto que todo mundo. Eu tô tentando ser mais difícil de matar. Essa frase é praticamente o livro inteiro. Sobreviver vence brilhantismo. Consistência vence intensidade. E o chato vence o frágil. Depois disso, o Malkiel entra nas ideias acadêmicas que mudaram como a gente pensa risco. Uma grande é a teoria moderna de portfólio. A ideia central é simples. Não julgue investimentos isolados. Julgue em conjunto. Porque o objetivo não é escolher o único ativo perfeito. O objetivo é montar uma mistura que te dê bom retorno. Pro nível de risco que você aguenta. E risco não é só a chance de perder dinheiro. Risco é a chance de ser forçado a desistir na pior hora. Risco é pânico. Risco é vender no fundo porque você não consegue dormir. Risco é um plano que parece lindo, até você estar vivendo dentro dele. O Malkiel fala de diversificação como a coisa mais perto de um almoço grátis. Não porque ela cria retorno mágico, mas porque ela reduz risco desnecessário. Quando você espalha suas apostas entre empresas, setores e até países, você reduz a chance de um desastre te apagar. Isso não é conselho emocionante. É conselho de vida. É como usar cinto de segurança. Não deixa a viagem mais divertida. Só deixa sobrevivível. O Lucas ignorou isso uma vez. Ele ficou emocionalmente preso a uma empresa onde ele também trabalhava. Ele acreditava na missão. Ele gostava das pessoas, porque achava que conhecia melhor que qualquer estranho. Aí a empresa teve um ano ruim. A ação caiu, e o emprego dele ficou instável ao mesmo tempo. De repente, um único evento podia bater na renda dele e nos investimentos juntos. Ele tinha colocado tudo na mesma árvore. Nem só porque era a árvore que ele gostava. Diversificar é dar um passo para longe dessa árvore. É admitir que você não controla o clima. Aí o livro aprofunda na forma como o mercado recompensa risco. O Malkiel explica que retornos esperados mais altos normalmente vêm com risco mais alto. Nem sempre de um jeito simples, mas como verdade geral. Se alguém te oferece retorno alto, sem risco, teu instinto deveria gritar. Porque não existe almoço grátis nos mercados, se você quer recompensa maior. Você quase sempre precisa tolerar mais oscilação, mais incerteza, mais fases em que você parece errado. É aqui que muita gente quebra, mas na verdade quer retorno alto sem desconforto. E isso não existe. O mercado cobra um preço psicológico. O Malkiel também fala de medidas como beta. E a ideia de risco sistemático. Assim você não precisa virar uma pessoa da matemática para entender o recado. Alguns riscos dá para diversificar, outros não dá. Alguns riscos são o preço de participar do mercado, ponto. Então teu trabalho não é eliminar risco, é escolher o risco que você aguenta e montar um plano que te mantenha investido tempo suficiente para o longo prazo importar. E aqui o livro fica pessoal. Humanos não são. Humanos são estranhos. A gente corre atrás do que já está subindo. A gente entra em pânico quando cai. A gente sente perda mais forte do que ganho. E é envergonhado depois de perder. A gente segue a multidão porque parece mais seguro estar errado junto do que estar errado sozinho. Finanças comportamentais explicam por que bolhas conseguem existir mesmo num mundo cheio de informação. Não é que as pessoas não tenham informação. É que elas são sequestradas pela emoção. O Lucas sentiu isso numa grande queda do mercado. Ele dizia para si mesmo que era a longo prazo. Ele dizia para si mesmo que acreditava no plano. Aí ele viu a conta caindo dia após dia e começou a checar como se fosse um machucado. Cada atualização parecia um soco. Ele parou de dormir direito. Ele parou de focar no trabalho. Não porque fosse racional, mas porque ele queria que a dor parasse. É disso que o Malkiel está te avisando. Teu maior inimigo não é o mercado. Teu maior inimigo é a versão de você que aparece quando tudo fica incerto. Então, como você monta uma estratégia que te protege dos teus piores instintos? O Malkiel aponta alguns caminhos. Um é reduzir custos. Outro é diversificar. Outro é aceitar que você não vai acertar o tempo perfeito. E outro é usar fundos simples, amplos e de baixo custo, em vez de tentar ser mais esperto que a multidão o tempo todo. Ele também fala da tentação do Smart Beta e dessas estratégias sofisticadas. São abordagens que dizem que dá para melhorar retorno, inclinando para certos fatores, como valor, tamanho, momentum ou baixa volatilidade.
O alerta do Malkiel não é que toda ideia de fator seja mentira. O alerta é que muitas são embaladas como atalho, vendidas com custos maiores e perseguidas justamente quando ficam populares. E popularidade consegue destruir a vantagem. É como achar um atalho vazio, contar para todo mundo. E de repente o atalho vira engarrafamento. E deixa eu te fazer uma pergunta que pega. Se você visse uma estratégia com um nome prometendo retorno melhor com risco menor, você sentiria aquela puxada por dentro? Se a resposta é sim, você é normal. Mas essa puxada é a armadilha. O Malkiel está te empurrando para a humildade. Ele está dizendo: você não precisa ser esperto, você precisa ser consistente. Aí o livro vira um guia prático para quem caminha aleatoriamente. É aqui que as ideias viram comportamento. Primeiro, ele fala de ter suprimentos, para você não ser forçado a ir vender investimentos no pior momento possível. Se tua vida não tem buffer, teu portfólio vira teu fundo de emergência. E isso é receita para desastre. Depois ele fala da importância dos impostos e como eles comem teu retorno. E não deixar grana dormindo sem render, se você puder evitar. Ele fala de títulos de renda fixa e para que eles servem de verdade. Ele fala do papel de imóveis e como isso pode entrar num plano diversificado. Custos não são aleatórios. Alguns são menores, outros são maiores. E o investidor que escolhe custos menores com consistência vence mais vezes do que o investidor que persegue emoção. Deixa eu te dar uma analogia que deixa isso físico. Imagina que você está enchendo uma banheira, seus aportes são a água entrando. Teus retornos são como a pressão da água, mas taxas são o ralo. Ok, se o ralo está aberto, você ainda enche, só que demora mais, e você desperdiça água. O investidor que fecha o ralo não precisa de pressão milagrosa, ele só para de vazar. Isso é investir com baixo custo. Fechar o ralo. Depois o Malkiel fala sobre projetar retornos. Ele basicamente diz que você não deve construir teu plano em cima de números fantasiosos. E o que isso faz com teus objetivos? Isso não é prever resultado exato, é ser honesto, porque expectativa irreal cria comportamento destrutivo. Se você espera que o mercado te dê retornos enormes todo ano, você vai tomar risco demais. Quando a realidade bater, você vai entrar em pânico e você vai desistir. O plano não falha porque o mercado é cruel. Ele falha porque tua expectativa era uma mentira. Aí vem o guia de ciclo de vida para investir. Foi aqui que o Lucas parou de copiar estratégia de gente que vive outra vida. Uma estratégia não é só retorno, é tempo. Se você é jovem, você tem tempo para se recuperar de quedas. Se você é mais velho, uma queda grande pode machucar tua capacidade de bancar tua vida. Então tua mistura de ativos precisa estar conectada ao teu momento de vida, à estabilidade da tua renda, aos teus objetivos e à tua capacidade de dormir em paz. O Malkiel também fala da diferença entre tua atitude em relação ao risco e tua capacidade de risco. Isso é muito importante. Você pode se sentir corajoso, mas se uma perda destruir tua vida, tua capacidade é baixa. Ou você pode se sentir nervoso. Mas se você tem renda estável e tempo, tua capacidade pode ser maior do que você imagina. Mel Lucas aprendeu isso quando tentou investir agressivo, vivendo de salário em salário. Porque gostava da ideia de retorno alto, mas na prática ele não tinha buffer nenhum. Então cada movimento do mercado parecia ameaça, mas a capacidade era frágil. Quando ele finalmente montou uma reserva de emergência, a personalidade de investidor dele mudou, porque a vida dele mudou. Essa é uma verdade escondida. Muito conselho de investimento falha, porque ignora a realidade da vida do investidor. Um portfólio não existe no vácuo. Ele existe dentro de um ser humano, com aluguel, estresse, família e conta surpresa. E aí chegamos aos 3 passos gigantes pela Wall Street. É aqui que tudo vira um plano que gente normal consegue seguir. Fundos de índice amplos. A ideia não é que fundo de índice é perfeito. A ideia é que é eficiente. Ele te dá diversificação ampla. Ele mantém custos baixos. Ele reduz a tentação de mexer toda hora, sem tentar prever o barulho de curto prazo. E se você insiste em escolher ações, o Malkiel dá regras para inclinar as chances a teu favor. Não porque ele quer te transformar em gênio, mas porque ele quer reduzir as formas de você se machucar. Ele também fala sobre contratar ajuda profissional. Com cuidado, entendendo pelo que você está pagando e pelo que você não está pagando. Agora vamos voltar para a ideia central. A caminhada aleatória.
O ponto do Malkiel é que mudanças de preço de um dia para o outro, de uma semana para outra, são influenciadas por informação nova, eventos aleatórios e viradas de sentimento que ninguém consegue prever com consistência. Então, se teu plano depende de previsão. Teu plano é frágil, normalmente na pior hora. Aqui vai outra analogia. Tentar cronometrar o mercado é como tentar pular numa esteira em movimento na velocidade máxima. Às vezes você cai em cima, e parece impressionante. Às vezes você erra e é arremessado, e mesmo quando você acerta, você fica tenso o tempo todo, porque um erro te joga para fora. O que você quer é entrar com segurança e continuar caminhando. Isso é uma abordagem disciplinada, diversificada, ou de baixo custo e de longo prazo. Não é chamativa, é durável. E aqui é o ponto em que muita gente concorda com a cabeça e não faz nada. Então deixa eu te apertar um pouco. Se você tivesse que explicar teu plano de investimento para uma criança de 10 anos, você conseguiria em 2 frases. Com clareza, sem se esconder atrás de palavras bonitas? Se você não consegue, talvez teu plano seja complicado demais para sobreviver ao estresse. Mas vira confusão quando a pressão chega. Simplicidade vira poder quando a vida faz barulho. A última história do Lucas nessa caminhada é a que mais importa. Ele parou de tentar resolver o mercado. Ele começou a montar um sistema. Ele automatizou aportes em fundos amplos e de baixo custo. Ele manteve um buffer em dinheiro para não vender em pânico. Ele diversificou para que uma manchete não destruísse o futuro dele, não para ver se o mercado fez ele se sentir inteligente naquela semana. E alguma coisa mudou, porque a estratégia dele ficou mais forte e transforma em ação prática de verdade, sem virar um robô de planilha. Começa pelo teu buffer. Constrói reservas de dinheiro para cobrir as surpresas que a vida vai jogar em você. Porque o melhor plano do mundo falha se você for obrigado a vender numa queda. Teu buffer não é luxo. Teu buffer é teu cinto de segurança. Depois, escolhe tua mistura. Não copia o portfólio de alguém só porque essa pessoa fala com confiança. Pensa no teu horizonte de tempo, na estabilidade da tua renda e na tua capacidade de dormir. Se você não dorme, teu plano está agressivo demais para a tua vida de agora. Mesmo que no papel ele pareça lindo. Aí, reduz teus vazamentos. Escolhe fundos de baixo custo quando fizer sentido. Trata taxas como veneno lento. Você não sente no dia a dia, mas elas se acumulam contra você com o tempo. Toda vez que você baixa teu custo, você aumenta tuas chances, sem precisar prever nada. Diversifica de verdade. Não confunde ter algumas ações famosas com diversificação. Espalha entre muitas empresas, muitos setores, e se for adequado, mais de um país. Diversificação é como você impede que uma história ruim vire a tua história. Automatiza e simplifica. Deixa teu plano tão fácil que você consegue seguir na tua pior semana, não na tua melhor. Se tua estratégia exige atenção constante, decisões constantes e controle emocional constante, é uma estratégia que depende de uma versão de você que nem sempre vai aparecer. Aí você quer um plano que roda mesmo quando você está cansado, distraído ou estressado, porque isso é a maior parte da vida. E lembra do coração do argumento do você não precisa prever o mercado, você precisa participar dele, com inteligência, com paciência e com baixo custo, porque o mercado não é um teste de brilhantismo, é um teste de comportamento. Essa é a lição da caminhada aleatória, e é por isso que as pessoas constroem riqueza, abraçando a incerteza com um plano. É isso. Espero que tenha sido útil e que tenha te dado algo real para pensar. Valeu por assistir e tenha um ótimo dia.